Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Promessa é dívida, porque vem aí, fala, Lude. Primeiro concurso cultural, Surra de Bril ou Slow de Lúpulo. Não. É primeiro concurso cultural Slow Bril Brasil e Surra de Lúpulo. Opa, gostei, hein? A gente vai explicar as regrinhas que são super básicas para vocês participarem. No dia 30/7, nós vamos publicar um post no feed da Hipacondríaca e no Surra de Lúpulo com a chamada para o concurso. Serão aceitas frases até a meia-noite do dia 10 de agosto. E o resultado será divulgado no programa do dia 13/8. Então fique atento, fique ligado e ouça o programa. E o que o cara tem que fazer, Leandro? Cara, é mole. É esquentar a cacholeta, criar uma frase muito criativa, convidando o crush, amigos, namorados, marcar um amigo ali no comentário que é quem vai com esse mamífero no Slow Bril Brasil, porque o que a gente tá entregando é ingresso do Slow Bril com essa pessoa. E vai fazer essa frase neste post do dia 30/7, que é um post assim, nada discreto, tá lá grandão. Primeiro concurso cultural, tá? A frase mais criativa vai ganhar um par de ingressos pro Slow Bril São Paulo, do dia 17/12 de 2020. E a segunda melhor frase vai ganhar camiseta do Slow e um copo do Surra de Lúpulo. Isso, é muito louco. Hein? É muito louco. E como é que as frases vão ser escolhidas, Leandro? Vai ser assim, democrático. A gente vai abrir uma enquete onde participarão eu, Lude e a Kátia. Acabou. Isso aí, pessoal. Os ingressos serão disponibilizados pelo Slow Bril e enviados por e-mail. E o prêmio do segundo colocado será enviado pelos Correios, por nós aqui da Hipacondríaca e Surra de Lúpulo, num momento oportuno, quando tiver a melhor situação da pandemia. Ok? Contamos com a participação de vocês. Vem aí! Previously on Lost. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e no programa de hoje nossos convidados são Felipe e Marcelo. Opa, quem conhece? Pera. Vamos de novo. Os nossos convidados são John e Calote, da cervejaria Juan Caloto. Melhorou agora, Salve, né? pessoal! E aí, beleza, galera? Falando pelo codinome, fica só a mãe, sabe, né? Quem é o Juan? Por favor, traga a voz para que ele seja reconhecido. Fala, galera. Quem tá falando é o John, da Juan Caloto. Perfeito. E Calote? eu sou Calote. Marcelo para os íntimos, mas Calote para a maior parte das pessoas que estão me procurando. E eu sou o Leandro, mais conhecido como El Bandido Intrépido. Galera, You wish. Você desejaria ser assim, né? Ah, seu maluco. querer é poder ou se endividar. Você escolhe qual caminho você vai seguir. Exato. A gente tá hoje trabalhando com a Xuxa, né? Querer é poder. Então, queria saber o que vocês estão bebendo, John. Gente, eu vou decepcionar, eu tô tomando água. Olha, isso é uma decepção. Que decepcionar, a gente tá falando sobre consumo consciente. É verdade. É isso. Entre as cervejas, você pode beber água. Porra, deve Sim, beber, com certeza. Eu tô tomando uma água aqui com uma Black tomando o La Fuga de Black River Jail. A gente tá aqui no nosso escritório. Então eu aproveitei, assaltei a nossa geladeira e tô tomando essa Black IPA. Maravilhoso. Nossa. Ilude. Eu tô tomando uma Bruges, que é uma Belgian Pale Ale da cervejaria Cevaderia aqui do Rio. Quem não conhece, caras são incríveis e eu não vou entregar mais nada. Vai lá e compra com os caras. E eu tô bebendo uma Mordamir da Ocus Pocus. Cara, eu que gosto de canela, essa tá maravilhosa. Essa é legal também. Puta merda, cara. Essa Barley Wine tá foda, irada. Que isso. A canela pura tá batendo na alma. Os caras são muito bons, O cara chegou com o pé na porta. A gente costuma brincar que quem faz a cerveja... aqui todo mundo ficou com muita água na boca, levou a mão nesse poker, né? Leandro chegou de all-in, levou a mão no poker. Finalmente levei. No
começo desse papo, eu reafirmo que esse programa serve pra eu tietar as pessoas que eu admiro no meio cervejeiro. Sim, sem medo de ser feliz. Aquela desculpa esfarrapada. Vou falar com o cara da Juan Caloto no Instagram agora. E esse ano eu tive a oportunidade de dar aquela tietada máxima, né? Vamos tirar uma foto com o cara, né, no evento da Three Monks, que aliás foi antes da porteira fechar, né? Final de fevereiro. Nossa, ali. Foi a despedida, né? Exatamente. Eu já nem me lembro mais como é que é evento cervejeiro. Então... Puta, foi um evento tão legal, Sabe, né? Que a gente chegou no evento da Three Monkeys lá no dia, né? A gente chegou de manhã e voltou logo no dia seguinte. A gente tava com a agenda mega apertada. Senta que lá vem a história. Fazia questão de estar junto lá. Realmente o evento foi sensacional. E aí quando a gente chegou no hotel que a gente chegou, tava rolando já na China e em alguns lugares o problema do Covid. Sim. Quando a gente chegou uma comitiva de chineses no hotel junto com a gente. Nossa, assim. é verdade. Eu entrei no banheiro tinha 4 chineses. A gente tava se trocando no banheiro porque o quarto não tinha liberado ainda. E a gente foi tentar pegar uma praia antes do evento. E aí a gente tava se trocando no banheiro, entrou um chinês suando, passando mal, assim, pálido, passando muito mal, e entrou passando mal no banheiro e ficou lá preso dentro da cabininha do banheiro. E eu morrendo de medo, falando assim, cara, será que esse cara tá com algum problema de corona aqui? Foi emocionante mesmo. Foi emocionante, mas não, era só no final feijoada. A gente pegou um táxi, ficamos 40 minutos no trânsito, não conseguimos chegar em Copacabana, que a gente ia lá pegar uma praiazinha, voltamos pro hotel e colocamos roupa de trabalho e fomos pro evento. É verdade. Vocês começaram a produzir as cervejas nas panelas em 2010. E aí, como é que foi sair da panela, né? Deixar de ser cervejeiro caseiro e migrar pra produzir numa fábrica como Cigano? Aí, como a gente é um programa de gente que quer aprender, a gente é curioso, explica pra galera o que é ser um cervejeiro cigano, né? E aí, aproveita e já emenda e conta um pouco da história do Juan Caloto, que todo mundo quer saber. Acho que a coisa dá pra explicar bem associada, assim, né? A gente fazia cerveja... O Calote já tinha feito algumas levas antes, né, Calote? Eu fiz uns 4 lotezinhos de 20 litros no meu apartamento. E daí eu dei uma pausa porque eu tinha me mudado e o último tinha contaminado. Eu tinha feito 20 litros de Yakult. Daí eu dei uma desanimadinha. Mas daí o John falou, já era amigo, né? Daí ele falou assim, poxa, eu tava a fim de fazer cerveja em casa. Me falaram que você já fez uma vez. Eu falei, pô, vai ser legal fazer de novo. Eu te mostro como é que eu fazia, o equipamento lá que eu tinha comprado. E daí a gente começou a fazer junto e é muito mais legal fazer junto com alguém do que fazer sozinho, né? Sim. Eu tava terminando a minha faculdade, né? Tava pra me formar nos meus 7 anos, formar na faculdade. 7 anos de cálculo 1. Foi basicamente... A última disciplina que eu fiz foi cálculo 1. Aí tava finalizando e eu já sabia todo o processo, como fazer cerveja, de fermentação, mas eu nunca tinha acompanhado, eu nunca tinha visto, assim. Eu sabia as reações que aconteciam lá dentro, mas eu nunca tinha visto um processo falar, tem que moer desse jeito, fazer aquilo. Tinha curiosidade quando eu conversei com o Calote, a gente sabia que ele já tinha feito outras vezes, né, que nem ele disse. A gente começou a fazer cerveja junto. E ele foi me ensinando como fazer cerveja em casa e eu fui meio que, né, vendando reações que aconteciam ali. E aí a gente foi trocando informação e fazendo cerveja, cada vez curtindo mais fazer, até um momento que o dono de um bar pediu pra comprar a cerveja nossa. E a gente... Acho que um amigo nosso, ou foi o seu irmão que levou... Meu irmão levou pro dono do bar como presente. É. Daí o cara, pô, eu quero 100 garrafas dessa. Daí a gente caiu pra trás, né? Nossa, alguém quer cerveja. Como que eu vou fornecer? E a gente nem sabia qual regulamentação que precisava. A gente era totalmente calça branca. E aí eu fui procurando lugares que produziam quantidade um pouco maior. Quando eu digo um pouco maior, eu tô falando assim, que conseguia produzir 100 litros pra entregar pro cara. Porque eu achava que era que nem bolo, você podia fazer em casa e vender. Achei um bar que fechou já aqui em São Paulo, que se chamava Bendicta. E aí eles tinham uma plantinha piloto lá no bar. E era pra funcionar como um brew pub, de fazer alguns projetos locais ali. E aí eu conversei com eles e tal. E aí que eu fiquei sabendo, a gente ficou sabendo que precisava de mapa e precisava de uma série de água fria, né? Porque de coisas pra produzir. Descobriu que não podia vender, o que fazer em casa e tudo mais. E aí a gente acabou fazendo um evento fechado nesse bar, que aí não era um evento aberto, ou seja, não tinha comercialização da cerveja. E o dono do bar falou, não, um evento aqui só pra quem tá junto pros amigos, vamos fazer sua cerveja. E a gente acabou fazendo a cerveja lá, 60 litros, né? E ia ficar metade pra gente e metade pro dono do bar, pro evento que ele ia fazer. No final das contas, a gente deixou tudo pro evento, porque acabou em coisa de 1 hora, acabou os primeiros litros. E foi aí que surgiu o nome também, né? Porque... Isso. Foi a primeira vez que a gente, pessoas que não eram nossos amigos, assim, tomaram a cerveja e tiram. A gente falou assim, caralho, que legal. E também ele falou, precisa colocar um nome aqui na cerveja. Daí a gente sempre fazia tudo
com foco no líquido e tudo mais, e nem sonhava, claro, um dia, tipo, imagina ter uma cerveja, uma cervejaria e tudo mais, mas nem ia pra frente com isso, né? Daí ele falou, precisa ter um nome disso, bota um nome aí, o seu John, o seu Calote, coloca John Calote, que nem Johnny Walker, vai ficar ótimo. A gente falou assim, nossa, que ideia ridícula, a gente vai dormir e pensar numa coisa melhor, amanhã a gente fala. Daí a gente dormiu e não pensou em nada, né? Pensou sim. A gente só trocou pra Portunhol. Exatamente, isso é pensar, cara. Vocês mudaram a geografia. A gente descobriu... Vocês saíram do Texas e chegaram no México, tá tudo perfeito. Exatamente. E aí a gente resolveu criar essa marca, e como o Calote tem esse talento cartunista, ele que desenhou a logomarca e tudo mais. É legal que tem todo o histórico, assim, dos desenhos, dos rascunhos que a gente fez até chegar no primeiro logo, que é anterior a esse ainda, né? Aí a gente chegou nesse primeiro logo e tal. Isso foi em 2013. Logo depois, na sequência, aconteceu uma série de assuntos pessoais que a gente acabou não conseguindo tocar a ideia de fazer uma marca, né? A gente foi amadurecendo mais a ideia. E a gente viu na prática, assim, caramba, a gente não consegue vender cerveja feita em casa, como faz? Vai ter que produzir numa fábrica e tudo mais. E, por coincidência, começou o Social Beers, que era uma plataforma de crowdfunding exclusiva para negócios de cerveja. Aí nosso foi o primeiro projeto, que foi um projeto de pegar e viabilizar uma cervejaria que era cervejaria caseira e transformar em cervejaria cigana, né? Produzir um lote comercial. Foi quando a gente lançou o primeiro crowdfunding, que foi a Wild West IPA. Nesse meio tempo também rolou, um pouco antes, né? Tava a Júpiter e a Urbana aqui em São Paulo estavam trilhando esse caminho das cervejarias ciganas, né? Isso é bem importante também. Pra quem não tá familiarizado com esse termo, é cervejaria mendiga. Tipo, uma cervejaria que não tem uma cervejaria. A cervejaria cigana, vocês, na verdade, produzem numa fábrica já instituída e vocês levam a receita e produzem lá com uma produção mínima, certo? Isso, exatamente. Aí, a produção mínima da primeira que a gente fez era o tanque de 2.500 litros. Aí, imagina, a gente fazia 100 litros em casa e pular pra 2.500 litros. Um baita susto. Uma forma da gente fazer isso de maneira mais segura era vender o produto antes. Por isso que a gente fez o crowdfunding, né? Que a gente vendeu o lote antes de produzir. Então, a gente tinha segurança de que tinha destino. A gente ia fazer aquela cerveja e entregar pra galera. Foi muito legal que, sim, a gente tinha 90 dias pra vender 1.250 litros. Os outros 1.250 a gente ia comprar. E, de novo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu por coincidência, né? A mesma coisa que aconteceu no evento do Bendicta, com uma diferença de litros muito maior. Metade a gente ia ficar pra gente, metade a gente ia pôr pro projeto. No final das contas, foi tudo pro projeto. Tanto que no lançamento da Wild West IPA, a gente não tinha cerveja em casa pra gente. A gente conseguiu, assim, levar 6 garrafinhas pra cada um. E aí que tristeza. Acabou. E aí, se a gente queria tomar mais cerveja ou levar pra algum amigo, parente, a gente tinha que comprar no bar, porque não tinha mais. E aí a gente comprava a nossa própria cerveja nos lugares pra poder levar pra outras pessoas provarem. Mas foi um ótimo problema. E aí a gente foi produzindo outros lotes. Então a gente produzia na cervejaria terceirizada a cerveja, e aí quando ela ficava pronta, a gente vendia ela pra distribuidora e também vendia pra distribuidoras de outros estados, e eles faziam essa distribuição localmente, né? A utilização da cerveja. Eu queria fazer uma pergunta aqui em cima dessa história, que é... Legal. Eu sou um apaixonado por Velho Oeste. Veio da minha educação do meu pai. Meu pai assistia Bang Bang. Não era nem Far West, não era nem Western, era Bang Bang. Toda vez que passava, e era sempre que passava, principalmente nas altas madrugadas. Então eu cresci assistindo... Bandeirantes, né? Não tinha... eu cresci assistindo a trilogia do dólar. Por que vocês tinham uma ideia de usar o nome de vocês, trazer pro Portunhol? Chegou nesse contexto Velho Oeste, contexto século XIX. Cara, eu lembro, a gente tava na porta da sua casa, que a gente tava meio, e aí, o que a gente vai falar pro cara, né? A gente precisa colocar a marca, né, da cerveja. Daí você falou assim, cara, se a gente usa essa ideia mesmo que ele passou, só que a gente gostava já, né, de western e tudo mais, e a gente ficava conversando sobre os filmes e tudo mais, indicando isso, indicando o quadrinho sobre isso. Daí ele falou assim, cara, isso não parece um bandoleiro mexicano, assim, foragido no Texas, tipo, Juan Caloto? Vamos fazer isso, daí a gente faz uma temática meio Velho Oeste. A gente, na hora, a gente falou assim, legal, vamos fazer, show. Porque o que rodava na minha cabeça era assim, né? Quando a gente fazia cerveja, tinha que ter alguma coisa a ver com o que é fora da cerveja que a gente fazia durante a cerveja. Tinha que ter essa alma, né? E durante os processos que a gente tava fazendo nas cervejas, a gente ficava exatamente que nem o Calote falou, trocando muita informação de banda de blues, trocava muita informação de filmes de spaghetti western, assistia, tipo, cara, assiste aquele lá,
aí assistia e tal. Não era uma coisa cultural na minha casa. Meu pai nem gostava muito de western, por exemplo. Mas depois de mais velho eu fui gostar. E aí o Calote já tinha essa cultura e a gente foi assistindo. E era uma coisa que a gente tava muito na cabeça na época, né? A gente tava vendo muitos filmes de western, assim. De repente foi algo que veio direto, assim. Tinha que ser alguma coisa que além da cerveja, que os dois gostassem também. Legal. Porque tem que ter alma, né? Tem que ter a inspiração dos dois funcionando ali. A cabeça ou seria uma cervejaria inspirada em blues, ou seria uma cervejaria inspirada em spaghetti western, ou em Jeep, sei lá, ou em trilha. São coisas que a gente compartilha o gosto, assim, né? Seriam boas opções também. Daí eu lembro assim, eu fiz uns desenhos de algumas caras que poderiam ser legais pra esse personagem. E teve uma série de desenhos que eu fiz, assim, que era pegando o nariz do John, um olho meu, um olho do John. Daí eu pegava, tipo, a cara, a parte assim da boca, do bigode do Dani Trejo, ia misturando e desenhando. Por isso que ele é meio vesgo, o Roncaloto, porque tem um olho que é do John e um olho que é o meu. Foi uma coisa... Olhando pro John aqui agora, eu acho que eu consigo identificar esse olho o narigão caído, do John, com certeza. Não, e daí foi tipo divertido, porque assim, era muito gostoso fazer cerveja em casa, né? Eu, o John, a Fê e a Lê, que são as nossas esposas, tipo, a gente ficava lá conversando e ficava batendo papo. Tem um momento gostoso, né? Então a gente meio falou assim, cara, isso tem que ser legal, né? Então a gente falou assim, vamos desenhar a cara do Roncaloto, vai ser divertido também. E sempre, aliás, a gente percebeu depois isso, que foi uma coisa que a gente foi colocando assim no meio do trabalho, que era, por mais que a coisa é complexa, por mais que a cerveja é ultra refinada e a gente é super exigente, a gente não queria perder o lance assim da cerveja ser uma forma de diversão, né? E não só coisa de consumo em excesso de cerveja, mas assim, de ser uma diversão, tipo, você tá lá relaxando e dando risada. E daí as coisas meio foram aparecendo, assim, foi bizarro que a gente no começo a gente não planejou, assim. Não, mas a gente começou a falar assim, vamos escrever em espanhol porque ele é um mexicano que tá lá. Só que isso aqui tá certo em espanhol? Sei lá. Vamos colocar em portunhol mesmo, que se dane. Sabe, as coisas foram meio assim rolando e quando a gente viu, a gente foi convidado recentemente pela Academia Brasileira do Portunhol, né? Nós somos os únicos dois imortais. Imortais do Portunhol. E foi assim, fazer sei lá, o personagem, a marquinha pra colocar na etiqueta, pra colocar nas garrafas, era divertido. E isso passou, assim, a gente desenvolvendo a receita, a gente dando nome pra cerveja de acordo com o processo e as referências que a gente fica juntando. A gente gosta muito dessa parte do trabalho, né? Eu tinha um trabalho e o John tinha outro. Escolheu mudar de profissão e trabalhar com cerveja porque é legal, né? Então a gente tenta aproveitar ao máximo isso. Eu queria agora mudar um pouquinho de assunto, mas vocês já citaram isso logo no começo aqui, que foi o nascimento de vocês, que veio de um crowdfunding. E vocês acabaram de concluir um crowdfunding que ultrapassou a meta inicial. E o objetivo de vocês era salvar o Roncaloto de mais uma enrascada, tendo a ajuda da Karina Cristina, que coisa maravilhosa, que ali se disponibilizou e se prontificou pro serviço. Exatamente, Karina Cristina, que estava com saudade. Vocês comunicaram isso por aquele vídeo maravilhoso, cara. Quando eu vi o vídeo a primeira vez, eu fiquei assim, cara, que parada irada. Parabéns pra vocês. O que vocês atribuem a esse sucesso que vocês tiveram e quais são os próximos desafios depois da conclusão desse crowdfunding, né? Como a gente começou, né, fazendo esse financiamento coletivo para bancar o primeiro lote, a gente não tinha todo o capital. Também estava totalmente perdido, né? Éramos novos no mercado e será que vai dar certo? Será que não vai, né? Esse foi, você tá falando o primeiro. Esse é o primeiro. Né? Então, a gente tinha essa experiência do primeiro crowdfunding e foi uma experiência ótima, né? Então, a gente, quando apontou aí no cenário mundial o problema da pandemia e todos os outros problemas que acontecem a partir dele, a gente falou assim, cara, e aí? O que vai acontecer? Ninguém sabia como é que ia acontecer as coisas e a gente falou assim, a gente vai ter que diminuir a produção e daí a gente começou a planejar. Eu não velejo, mas tem um lance que eu li sobre velejar que quando você tá numa tempestade, você tem que abaixar a vela e ficar a capa. Eu acho que é
a expressão, pro barco poder passar pela tempestade sem ter muita avaria, né? Então a gente pensou, vamos baixar a vela e diminuir a produção, vamos entregar um escritório que a gente tá alugando e voltar a trabalhar de casa, vamos fazer tudo pra poder passar por esse período, né? E daí veio essa ideia da gente fazer um projeto pontual. O Social Beers, ele tá fechado, né? Então ele não funciona mais. Eu não sei se ele vai voltar ou não, mas hoje ele tá parado. E aí a gente foi procurando outras plataformas e o Catarse é uma plataforma que é bastante conhecida. Sim. É a primeira, é a maior plataforma e a gente acabou pensando nele. E o processo de divulgação foi todo pensado de acordo com o primeiro crowdfunding, né? A gente se inspirou muito no primeiro. Que basicamente é falar a verdade, né? A gente falou assim, a gente falava no primeiro vídeo lá, quando a gente fez o primeiro crowdfunding, assim, você só quer meu dinheiro. A gente quer seu dinheiro mesmo. Mas a gente vai te dar cerveja em troca. Pô, a gente fez de uma forma assim, e eu lembro que no primeiro crowdfunding a gente precisava explicar muita coisa. Precisava explicar que a gente fazia cerveja em casa, que não pode vender cerveja em casa, que a gente ia fazer cerveja numa fábrica e que o lote mínimo era muito caro e que então é melhor você comprar a cerveja que não existe ainda pra ela poder existir. Tipo, era tanta coisa pra explicar. Daí a gente colocou no papel e o roteiro era justamente isso, assim, vou te explicar um monte de coisa aqui complicada. Por isso que o vídeo era até meio frenético, assim, explicando um monte de coisa. E nesse era uma coisa parecida. A gente falou assim, a gente não precisa explicar tanto o que é crowdfunding, porque em 5 anos essa As pessoas já sabem mais o que essa é, modalidade né? já cresceu bastante, né? Mas a gente falou assim, no vídeo que a gente fez agora, a gente relembra um pouco a nossa história e daí tem uma parte lá que a gente até se inspirou no filme do Bob Esponja, quando todo mundo fica com roupa de couro no apocalipse, que é assim, tipo, e você sabe como é que é, tava tudo bem e de repente, num piscar de olhos, a situação muda, daí o Juan Caloto que tava de sunguinha vira com roupa de couro. Tipo, de uma hora pra outra a gente não sabe mais se vai poder abrir, se vai poder fechar, se vai poder vender, se vai fazer, o que vai fazer, né? E a gente falou assim, não, vamos juntar o bando pra fazer uma coisa ganha-ganha. A gente consegue ter uma segurança pra passar por esse período produzindo e as pessoas conseguem ter um produto legal, num preço bom e teve uma outra exclusivo, preocupação nossa também, porque assim, a gente poderia fazer, sei lá, vamos pensar, as vendas de cerveja, Juan Caloto caíram, enfim, tudo mais. Vamos abrir um e-commerce, por exemplo. Mas um e-commerce, a gente já tá competindo exatamente com um canal de vendas que também tá sofrendo, que são parceiros nossos, que são os pontos de venda. Verdade. E aí, que estão fazendo delivery e estão fazendo e-commerce. Então, a gente pensou, a gente não quer fazer um negócio perene. A gente quer fazer um negócio pra esse momento, pra agora, e que não se estenda, né? Então, a pessoa ela não vai deixar de comprar a cerveja, ela vai contribuir por uma causa, ela vai receber a cerveja, as recompensas dela, a gente vai conseguir garantir uma receita que vai fazer a gente sobreviver aí durante uns 2-3 meses que seja necessário, né? E se as coisas se estenderem mais, aí a gente vai ter que também se movimentar. Eu vou fazer outro crowdfunding. Faz outro. Exatamente. Então, assim, a gente vai se virando conforme as outras pessoas. Mas a gente não queria, pelo menos no primeiro momento, quebrar a cadeia de suprimentos, né? Então, o crowdfunding foi uma forma da gente conseguir viabilizar esse projeto pra sobreviver, pra ter um fôlego, mas ao mesmo tempo não prejudicando a galera que tá vendendo. Porque o crowdfunding entrou no ar no finalzinho, no meio de maio, acabou no meio de junho, no dia 17. As pessoas vão estar recebendo as cervejas em julho. Ou seja, o bar não deixou de vender, porque o cara que queria consumir cerveja em maio, ele comprou em maio, ele comprou em junho e ele vai comprar em julho. Então, a gente também tinha essa preocupação, né, na nossa cabeça. E a resposta dos bares foi legal, né? Assim, vários bares compraram. Inclusive, a gente tava, a gente nem tinha divulgado oficialmente ainda, sei lá, no Instagram, só tinha disparado vídeo pros amigos e tudo mais. O negócio foi passando pra um, daí, de repente, uns donos de bar que são amigos, né, começaram a entrar em contato com a gente e falaram assim, caramba, vocês estão fazendo isso? Que animal! E eu consigo comprar também? Como que eu faço pra comprar? Caramba, que louco! A gente tava muito preocupado, assim, com como é que vai ser a recepção disso, porque quando a cervejaria, ela já tem um canal direto ao consumidor, por exemplo, cervejaria que tenha um brewpub, tenha um bar e já vende pro consumidor, então tudo bem, já tá na regra, já tá tudo conversado. Mas a gente tem esse canal bem forte, assim, com a distribuidora e os bares. A gente não faz venda direto pro bar, a gente não atende pessoa física, então a gente ia fazer essa exceção e a gente ficou pensando, como é que será que os donos do bar vão ver isso? E eles viram da melhor forma, que eles reconheceram que a gente tava fazendo uma coisa pontual, né? Sem dúvida. A gente falou um pouco sobre isso bem do começo da quarentena e quando começamos o podcast também, no episódio com a Jéssica, que a gente fala um pouco disso, dessa canibalização que talvez tenha acontecido no momento, que as cervejarias canibalizaram os maiores clientes que elas tinham, que são os pontos de venda, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma situação enlouquecida que ninguém pensou em viver. E que aí tava todo mundo tentando só sobreviver. Não dá nem pra tacar pedra em ninguém.
aí no final. muito complicado. É uma relação de inadimplência. O cara tava tentando ficar de pé. Bares que nunca tiveram problema de pagamento, tiveram que conversar e falar, tipo, olha, prioridades, eu vou pagar o meu funcionário, porque se eu não pagar meu funcionário, ele não vai conseguir comprar comida, então eu tô colocando essas prioridades, né? Então foi ainda tá sendo, né? Um período delicado, mas... O ser humano se adapta, né? É impressionante como muitos já se adaptou agora, né? Sim. Voltando pra sua pergunta, a correria da produção das recompensas, né? Que não é só a cerveja, tem o copo, a caixa especial que vai o copo e as cervejas, é bolachinha, é bolacha de corino, é placa pintada à mão, a escultura do xerife, tem um monte de coisa que a gente faz com as nossas próprias mãos, né? Que a gente tá correndo com isso. E a questão logística também é uma arte que não é tão reconhecida pelas pessoas, né? Quando o negócio chega na sua casa do nada, a galera acha que é teletransporte, né? E a gente no Brasil, a gente ainda sofre um impacto um pouco maior, porque nós somos um país de dimensão continental, né? Então você levar coisas do Rio de Janeiro pra Belém do Pará, do Sul, pra Fortaleza, enfim, é difícil. Por essa questão do tamanho. E pra piorar um pouco isso, o nosso grande entregador, digamos assim, oficial, os Correios, né? Estão passando por um processo muito duro de sucateamento ao longo de alguns anos já e tudo mais. E cerveja não dá pra ficar enviando pelo correio. Tem várias problemáticas, né? Enfim. Então, é uma logística muito maluca, né? A gente tá falando de cerveja, mas no período heavy metal da quarentena, tipo, eu devo ter pedido coisa que ficou mais de 40 dias no correio, entendeu? Então, esse cara do e-commerce também, ele precisa pensar se ele quer continuar vendendo na internet e pensar em outras opções. É um modelo, Vocês têm que pensar em câmara fria, porque pra tentar entregar a cerveja mais fresca possível. É uma preocupação muito genuína essa. Tem todo um problema logístico, porque acho que o Colote ia entrar nesse ponto. Um ouvinte do nosso podcast lá, o Radiofobia, entrou em contato e falou, cara, eu vi o podcast de vocês sobre o crowdfunding, eu queria saber se eu podia colaborar com alguma coisa, eu trabalho com logística. A gente falou, me fala onde você tá agora, que eu vou dar um beijo na sua boca. E aí a gente falou, lógico, tal. E é um cara que já tinha trabalhado com a gente. Manda um coraçãozinho pelo WhatsApp. Vou te mandar uma caixa. E aí é um cliente que já tinha, um parceiro que já tinha trabalhado com a gente uma vez só, pontualmente, que ele trabalhava principalmente com logística aérea, frete aéreo. E ele falou assim, cara, o frete aéreo ficou complicado, porque boa parte do frete aéreo, hoje, fracionado, ele não vai de avião cargueiro, ele vai de avião comercial, ele vai no colo do piloto. Ele vai no colo do piloto. Ele vai em voo comercial. E ele falou, cara, tá com muito menos voo. Então, pra mandar frete aéreo, tá demorado, tá caro, tá com pouco. E aí, ele falou, então eu tô fazendo rotas boas, de frete rodoviário, que tá com preço bom, e a gente tava negociando com ele como fazer entregas na média de 2 a 3 dias. Isso é ótimo pra gente conseguir entregar, né? Não, eu lembro de um negócio que eu ia falar também, que assim, um cara veio falar com a gente, poxa, por que o frete ficou muito caro no projeto? Por que vocês não mandam pra uns bares? E daí a gente busca no bar, né? Outro problema, né? Só que daí a gente tava conversando que quando a gente desenhou o projeto, a gente nem sabia se os correios iam estar funcionando. A gente cotou pelo correio o valor base mais de frete, mas a gente tava assim, cara, a gente não sabe como é que vai ser, se vai ser um mega lockdown. Pensa que a gente lançou no dia 17 de maio e justamente nessa data tava sendo discutido lockdown em São Paulo, Rio de Janeiro, e aí ia funcionar nada. Sim. Então, imagina. Mas quando terminou, no dia 17 de junho, as medidas tinham começado o relaxamento, né? E vocês devem ter começado a enviar, talvez alguns dias depois, eu não sei quanto depois que terminou. Porque tem um prazo do dinheiro ser liberado, enfim, são outros pormenores, por exemplo. Como que a gente ia fazer o pedido de copos se a gente não sabe quantos copos são? Porque às vezes estavam acontecendo de assim, de um dia pro outro você ter 100 copos a mais. E 100 copos a mais num pedido de um copo que é pra ser exclusivo é bastante. Então, principalmente na reta final, deu uma subida rápida, né, de vendas. Então a gente só podia fazer o pedido de copos pra empresa de copos no dia que terminou o crowdfunding. Então, terminou aqui, eu já posso fazer o pedido de copos. Então, os copos demoram uns 10 dias pra ficarem prontos. Então, 10 dias úteis. Então, 10 dias úteis pra entregar os copos. A mesma coisa a caixa, a mesma coisa o isopor, tudo. Terminou o crowdfunding, a gente já disparou os pedidos. Já tava tudo esperando terminar. Mas mesmo assim, algumas coisas que exigem pagamento à vista e tudo mais, a gente esperou entrar o dinheiro pra poder fazer o pedido. Então, até juntar tudo isso e disparar pro pessoal, tomou um tempo, né? É muito louco, porque tava conversando com o pessoal de logística e tava falando assim, os correios estão abarrotados
abarrotados, porque tá todo mundo comprando tudo pela internet, tudo online. Então os centros de distribuição do correio não estão dando conta. E aí quando uma pessoa daquele centro de distribuição do correio pega Covid, aquele CD tem que fechar. E ele fica por 15 dias fechado. Então às vezes você mora num bairro ou numa cidade um pouco mais afastada, tem um centro de distribuição dos correios que atende só aquela sua região, aquela zona. O que acontece é que se alguém ali ficar contaminado com Covid e tem 10 funcionários que fazem as entregas, os 10 ficam afastados por 15 dias. Caramba. E aí esses 10 que ficaram afastados por 15 dias vai atrasar 10, 15 dias a sua entrega, porque você vai ter quase joguinho ninguém. de tabuleiro que você fica, 3 rodadas sem jogar. É mais ou menos isso. Então, é muito complicado, porque imagina, você tá com uma demanda muito superior àquela Todo que mundo tinha. comprando, numa empresa que a gente falou aqui, ela tá sucateada, né? Com uma demanda muito maior e ainda com desfalque de funcionário. Então, é bastante complicado. Mas, foi um recorde, porque no nosso primeiro crowdfunding a gente bateu a meta em 10 dias, a gente demorou 3 meses pra mandar a cerveja, né? Porque a gente só tinha a data na cervejaria pra produção 3 meses depois do término do crowdfunding. Então, a galera falou assim, vocês fugiram com o dinheiro, vocês fugiram com a cerveja. Dessa vez não. Dessa vez então, a cerveja já tá pronta. Já se a gente fizer um próximo crowdfunding, talvez vai ser questão de horas, né? E falar em recorde também, a gente ficou muito feliz com esse, porque o primeiro crowdfunding, a gente tinha 90 dias pra atingir a meta, né? E a gente atingiu a meta em 10. Nesse daqui, a gente falou assim, como a marca já é um pouco mais conhecida, o público já conhece e tal, a marca nem existia antes, né? A gente falou, vamos fazer o crowdfunding e a gente vai botar aí, sei lá, uns 5 dias pra atingir a meta, acho que a gente consegue. E a meta foi atingida em 24 horas. A gente falou, nossa. Que a gente tava, até pela aleatoriedade do período que a gente tá vivendo, a gente falou assim, pode ser um negócio que vá muito rápido, a gente tava contando 5 a 10 dias pra bater a meta, ou pode ser um negócio que se arraste, porque a galera vai gostar, apoiar, divulgar, só que tá todo mundo, sei lá, lascado dinheiro, ou ajudando coisa com cesta básica, com comida, com produto de higiene pra passar por esse período, a comprar uma cerveja exclusiva, ajudar uma cervejaria, vai ficar em último da lista, né? Então a gente tava contando assim com meio um cenário bipolar, assim, né? A gente falou assim, era difícil, ou a gente vai bater a meta em 5 dias, ou a gente não vai bater a meta e vamos vender só 100 litros de cerveja e beleza. E a gente ficou mega surpreso. Aproveitando que a gente tava falando do crowdfunding, a gente abriu uma caixa de pergunta pra galera fazer uma perguntinha pra vocês. E o seguidor nosso, o Dionis Lisboa, ele perguntou: quando é que vocês vão disponibilizar as bolatitas de cuero pra comprar? Porque ele possivelmente não deve ter conseguido comprar no crowdfunding. E ele tá querendo a bolachita de cuero. Essa bolachita a gente pediu umas a mais pra gente fazer venda. A gente deve estar se organizando pra vender em breve. Entendi, vocês devem ter pedido a mais mesmo, né? Porque se bateu a meta. Vocês estão tipo a Dilma. Se a gente não sabe qual é a meta, pra quando a gente bater, a gente dobra. Passava 2 dias, ligava pro fornecedor de novo. Ou então, acrescenta mais 100 desse negócio. Ah, tá, beleza. Ligava mais um pouquinho, acrescenta mais isso. Pelo menos era pra acrescentar, né? Por isso que o cara não xingava a gente. Só o copo, né? A camiseta que a gente não vai... ficou exclusivo do projeto mesmo e não vai ter disponível pra... Só o copo e a camiseta. O copo e a camiseta não vai ter como comprar. Então, assim, quem comprou, tudo mais, legal, não compra mais. Comprou. Perdeu o Playboy. Quem não comprou, perdeu o Playboy. E as bolachitas são veganas, porque é corino, então não é couro de verdade. É o famoso... Bolachitas de cuero ecológico. Cuero ecológico. Então, a gente é fissurado por storytelling, né? E tudo que vocês são, storytelling gigante, né? Rótulos de vocês contam certamente uma história. Então, a gente queria saber um pouco da evolução dessa história, assim, vocês de repente resgatarem alguns nomes de rótulos e contextualizarem na história, né? Se vocês estão aí, de fato, de repente, escrevendo um livro, um filme, se vocês estão escrevendo um filme de verdade. A gente verdade. assinou com a Netflix, né? Depois desse crowdfunding de sucesso, a gente assinou com a Netflix um contrato. Essa parte do storytelling, assim, a gente gosta muito de... Quando faz a cerveja, a gente, óbvio, vai pensar no nome da cerveja. E aí, o processo de pensar o nome já é meio que contar uma história na nossa cabeça e transformar uma história num nome, né? Acho que normalmente começa com a história, porque né? Porque a gente pensou assim... A gente pensando no nome, a gente achou um nome ruim legal, porque a gente pensou... Puta, parece um nome de um mexicano que fugiu e tá na fronteira. Pô, a gente só gostou da sugestão porque a gente fez uma história na cabeça, né? Daí a gente
gente sempre ficava brincando disso, né? É uma brincadeira mesmo, ficar inventando história. E eu tô lembrando um negócio agora. Quando eu trabalhava em publicidade, eu era redator de uma agência aqui em São Paulo, e teve uma reunião que a gente já tinha Juan Caloto, já tinha as histórias do Juan Caloto e tudo mais, a gente já ficava pirando em fazer as historinhas. Você já ficava me enchendo meu saco pra fazer a historinha HQ e eu fico enrolando. E daí, numa reunião, um cara falou assim, ó, a gente tem que criar um storytelling pra essa marca, porque se a gente não contar nenhuma história, o consumidor vai inventar uma. Mas essa frase ficou na minha cabeça, assim, se você não conta uma história, as pessoas vão imaginar uma história. A Trimonkers, por exemplo, a gente conhece os três, e a gente sabe que são três amigos e tudo mais, mas mesmo antes da gente conhecer o Léo, o Bernardo e tudo mais, você olha a marquinha deles com 3 macaquinhos, você já imagina, tipo, uma turma, uma galera, aqueles 3 macaquinhos são irmãos? Será que é uma empresa de 3 irmãos? Será que são 3 amigos? Ou isso é símbolo do quê? Tipo, você vai completando na sua cabeça, né? Então é meio natural, assim. A gente, se divertindo, foi criando história pros rótulos, assim. E parece um negócio meio esquizofrênico, assim, mas a gente descobre muito as histórias da Juan Caloto. As histórias não estão prontas, assim. Essa frase ficou bem esquizofrênica. Bem, né? Mas a gente, por exemplo, o último rótulo, que é o do crowdfunding, que foi o Retumbante Retorno de Carina Cristina. A gente, várias vezes os clientes perguntavam assim, e aí, vai ter rótulo da Carina Cristina de novo? Quando a Carina Cristina vai voltar? Que é uma série de 3 rótulos que a gente fez. E o primeiro era El Segredo de Carina Cristina, volume 1. Depois é O Segredo de Carina Cristina, volume 2. Por Trás de la Máscara de una Mujer, Carina Cristina, volume 3. Isso é o menor nome, né? Tudo nome gigante. E aí a história era que a Carina Cristina, ela era a filha do xerife, só que ela se disfarçava do bandoleiro Vingança pra salvar os bandoleiros que o pai prendia. Ou seja, ela era uma representação de quem queria salvar quem tava fora da lei. São as cervejas mais cabeçudas que a gente faz. Então as New Englands, que na época não tinha BJCP, esse tipo de coisa. Já o xerife é uma Double West Coast, que é uma cerveja que tá dentro do BJCP. Ela segue toda aquela diretriz da lei ali, de como deveria ser uma Double IPA e tudo mais. E aí o que acontece? A gente fez essa trilogia da Carina Cristina. Acho que vale só colocar uma observação que a sua esposa e a minha esposa têm nome duplo. E a minha é Alessandra Carina e a do John é Fernanda Cristina. E elas não gostam do nome duplo, do segundo nome. E daí a gente, tipo, batizou essa personagem que a gente tava viajando como Carina Cristina, a união dos dois dos dois segundos nomes. Ou seja, tipo assim, vamos incomodar bem as nossas esposas e vamos escolher os nomes que elas odeiam. Vamos imprimir em 2.000 latas o nome que elas odeiam, exatamente. Mas sabe que... Exato. Muito como bom. fazer o seu casamento dar certo, começou assim, mas né? hoje elas têm Lição número orgulho 1. da cerveja. Essa aqui é a minha cerveja. Aí o que acontece? Com essa história o pessoal pedia de novo, pô, tem que voltar a Carina Cristina, tem que voltar. A gente pensava, é o retorno de Carina Cristina. A gente falou, puta, a Carina Cristina ficou quase 1 ano longe das gôndolas. Aonde ela foi parar? Onde ela tava? E a gente não tinha essa resposta, a gente não tinha imaginado, né, alguma coisa. E aí a gente criou uma história na nossa cabeça de que a Carina Cristina, a filha do xerife, depois dela ter revelado pra todo mundo que ela era o bandoleiro Vingança, por isso que o último era Por Trás da Máscara de una Mujer, ela foge e ela tá desaparecida. E aí o Juan Caloto, ele foi pego por um grupo rival, bandoleiro, por alguém, foi amarrado na trilha do trem e ele tá precisando de ajuda. E aí, de repente, quem que volta pra ajudar ele? A Carina Cristina. E a gente pensou, cara, onde ela ficou todo esse tempo? Foi pra Costa Oeste, ela foi pra Costa Leste, ela foi pra outros lugares. E aí, de repente, a gente chegou numa ideia e falou, não, ela ficou numa tribo indígena na região da Nova Inglaterra, lá dos Estados Unidos, que tem a ver com as New Englands. E ela aprendeu técnicas novas de luta e tudo mais, abraçou a cultura indígena e ela volta trazendo esse conhecimento. Então, o rótulo da Carina Cristina, ela voltando, a gente queria que ela tivesse uma imagem B10, assim, uma imagem durona e tudo mais. Ela já era o bandoleiro Vingança, ela tem que voltar mudada. Então, por isso que o retumbante retorno de Carina Cristina, ela tá com aquela pintura no rosto, tá com umas penas no cabelo, um corte lateral meio tomahawk. Então, a gente foi buscar a resposta disso, né? Então... Não, e louco como as coisas encaixaram, porque a gente colocou, talvez, a gente faça rótulos voodoo. A gente colocou o Juan Caloto amarrado no trilho do trem, e daí a gente ficou lascado depois. E precisou fazer o crowdfunding. Esse rótulo foi criado antes da Covid. A ideia desse rótulo foi antes. E só aí, que quando veio a cara, se quarentena... encaixa perfeitamente. O Juan Caloto tá em perigo e quem vai voltar pra salvar ele? Alguém que tava distante há muito tempo. Pô, alguém que tava distante, sei lá, o bandoleiro que ajudou no crowdfunding há 5
5 anos, vai ter que voltar pra falar assim, bom, vocês vão continuar com a Roncaloto aqui, toma aqui meu din-din. A vingança é uma história assim também de período mesmo. A gente fica relacionando, às vezes a inventar a história do negócio, não é só inventar, é só tipo recortar um pedacinho da história que tá acontecendo de verdade. Tipo, a história da vingança do Roncaloto forcado lá e a vingança é o Blonde que atira na corda pra salvar o Tuco, né? Homens em conflito. É bem assim, a vingança ela foi uma cerveja que foi um momento vai ou racha da gente. A gente tava trabalhando nos nossos antigos trabalhos e com a cerveja, não conseguindo tocar tudo junto. Se endividando, uma coisa que a gente faz bem. E daí a gente vira e fala assim, pô, a gente tem mais um tiro. A gente tinha caixa pra fazer mais uma produção de cerveja. E daí a gente falou assim, pô, e aí, vamos fazer uma coisa mais dentro da caixinha pra ser garantido e tudo mais? A gente falou assim, quer saber? Já que talvez seja o último, vamos fazer uma Double IPA, só que sour, porque a gente imagina como é que deve ser essa cerveja. Daí a gente ousou e fez essa cerveja e assim, o tiro precisava pegar na corda, senão a gente ia parar de fazer e é só vou fazer cerveja em casa. E deu certo, a vingança. Então tinha que ser a nossa vingança, né? E no rótulo tem o Roncaloto enforcado com a corda estourando com o tiro. Então tem easter eggs aí nos rótulos todo também contexto, que refletem o nosso momento, né? Vocês estavam falando agora de como vocês vinculam a história ao estilo da cerveja e tudo mais, né? E a coisas que vocês estão vivendo na vida de vocês. Ou seja, esquizofrenia. Eu não sou psiquiatra. Espero que vocês estejam tomando os remédios de vocês. Só que, na verdade, assim, como era o Velho Oeste, vocês produzem coisas extremas, cervejas extremas, né? IPAs, Double IPA, Sour IPA, Triple, Saison, Riz. E aí a gente quer saber quais são as próximas maldades que vão assolar as cidadelas do Arizona pra baixo. Que surpresa os ter por aqui. Seu nome é muito fofo. Que surpresa os ter por aqui. Porque tem uns nomes que parecem assim, que a gente tava... ameaçando, né? Una boca com terra não conta mentiras. É uma ameaça. É uma ameaça. Mas esse é uma coisa feliz. Tipo, que surpresa os ter por aqui. Porque a gente tá... um convite. A gente tá continuando a história do nosso querido amigo Paco. A gente fez uma cerveja que era Paco Pode Esperar. O Paco, ele é capturado e daí o bando do Roncaloto se junta num salão pra bolar o plano de resgate dele. Só que daí o taberneiro serve uma cerveja tão boa que daí o Roncaloto toma um gole e fala assim, Paco Pode Esperar. E daí fica todo mundo bebendo lá e o coitado do Paco tá lá enroscado. Sabe aquela história quando você tá no bar, assim, ou você tá em algum lugar e você tem um outro compromisso na sequência? Compromisso, obviamente, não de trabalho, né, gente? E aí você tem um outro compromisso e aí fala assim, putz, tô atrasado, puta, tô aqui no bar e tal. Não, dá pra mas esperar. assim, não, fulano pode esperar. Porque era uma neapa muito fácil de beber, muito gostosa e tudo mais. Daí a gente queria voltar com ela já há um tempo, né? Com a Paco. Só que daí a gente queria fazer ela... subir um degrauzinho, né? Pra, em vez de ser uma neapa, ela ser uma neipa. A gente fez umas mudanças na receita, fez uma lupulagem diferente e a gente imaginou como seria a continuação da história da Paco Pode Esperar. E o Roncaloto não saiu do salão, ficou lá bebendo com a galera. E de repente, quem entra no salão, o Paco em pessoa. Porque de alguma forma ele conseguiu se livrar da forca. E daí o Roncaloto fala, que surpresa os ter por aqui. Era pra eu ter salvado você veio aqui, que ótimo. Imagina que o Paco tá bem feliz, né? O Paco tá bem puto. É isso que eu ia falar. Eu imagino qual vai ser a sequência dessa história, entendeu? Tipo, o Paco tá putão. Essa é uma boa cerveja pra você levar assim pra aquele seu amigo que você prometeu alguma coisa e não cumpriu. Você falou assim, toma aqui essa cerveja. Que surpresa você ter por aqui. Fazer aquela pergunta que a Lud adora fazer, ataque-me pedras. Quão importante é ser puro malte? Quantas são puro malte? Por que puro malte? Daqui puro malte? Que saco puro malte. Todas as nossas cervejas são puro malte. A gente, na verdade, a razão social é Roncaloto Cervejas Puro Malte. Limitada. Né? Limitada a malte e malte puro. Exatamente. Cervejas limitadas a malte. Eu duvido que vocês falem isso no podcast de vocês, entendeu? Mas depois vai vir me batendo. Porra, você falando que puro malte é bom! Gente, puro malte não tem nada a ver. Não, mas assim, a coisa gostosa da vida é a impureza. Cara. Você acha que nossos maltes são puros? Eu quero a impureza. A gente bateu um papo maravilhoso com o Júnior Botelho. Ele levantou uma bandeira muito boa. E ele, inclusive, chegou e falou, chega alguém aqui no meu
bar e fala, eu queria uma cerveja puro malte. Porra, amigo, eu tenho cerveja com 8 tipos de malte. Como é que eu vou te oferecer uma cerveja puro malte? Exatamente, é. Então, tipo, não é assim, e tem uma coisa que a gente fica sempre falando e ouvindo também, né? Quando depende muito na escolha dos ingredientes, depende muito de quem tá escolhendo e por quê, né? Quando o mestre cervejeiro tá escolhendo pra conseguir um resultado, eu quero que ela seja ultra leve, eu quero que a galera tome depois de andar de bicicleta, eu vou colocar arroz aqui, ela tem que ficar crispy e escabar 4 e assim, tem uma função. Se quem tá escolhendo a lista de ingredientes é um outro departamento, olhando só pro retorno comercial, financeiro daquele lote específico, não, a saca aumentou 0,3%, então a gente vai usar essa outra coisa aqui porque isso daqui baixou o preço. Daí é que tem um problema. Mas isso, assim, sendo um pouco mais impuro também, o mestre cervejeiro também tem que pensar no dinheiro, também tem que pensar nos custos dos insumos, né? A gente fez uma cerveja, assim, que me vem na cabeça, que é a Vingança, que a gente fez a receita e fomos lá, passamos por cervejaria e tudo, e daí no meio do processo a gente descobriu que a gente escolheu os 3 lúpulos mais caros na época. Sim. E, assim, a gente dá risada disso, que, puta, que merda de planejamento. Só que você fala assim, pô, isso impacta porque a cerveja fica mais cara, dói mais no bolso, e daí ela sai menos e... Vai ter equilíbrio que tem que fazer, Exatamente. Né? Então, assim, se o cara tá escolhendo os ingredientes, tá preocupado com esse equilíbrio, beleza, você pode colocar qualquer coisa, que é o que os belgas fazem, eles colocam qualquer coisa na cerveja que a cerveja tem que ficar boa. Fica foda. É isso que tá, né? A gente tem que pensar assim, qual é a linha de raciocínio, o mindset, o drive de quem tá desenvolvendo. Eu adoro esses anglicismos. Beer coach total. Qual é a linha de raciocínio de quem tá fazendo a cerveja, né? Quem tá desenvolvendo aquele rótulo. Então, acho que traduzindo assim, tentando traduzir, mas de maneira geral, não adianta nada a cerveja ser puro malte se o malte for uma bosta. Exatamente. Porque vai ser pura bosta. E ninguém coloca no rótulo puro malte bosta. Puro malte de merda. Então, assim, desculpem os palavrões, mas essa é a verdade. Então, se você pode fazer uma cerveja que não é puro malte, mas se você fez com uma matéria-prima de qualidade, seja trigo, seja o arroz, se você quiser fazer cerveja com arroz, seja aveia, cada um desses cereais tem função, mas você tem que ter uma qualidade. É a mesma coisa você falar assim, meu churrasco só tem picanha, mas é uma picanha de péssima qualidade. Se a linha de raciocínio for redução de custo, inevitavelmente seu produto vai acabar ficando com menos qualidade. Se a linha de raciocínio for fazer um produto de qualidade, por mais que você tenha que ter o olhar de custo, porque tudo tem verba e meta do que você vai ter que fazer ali, dinheiro que tem pra gastar, porque senão a cerveja vai ficar cada vez mais cara e aí você não tem limite pra isso, né? É uma batalha nossa também ser a cerveja mais acessível também. Mas a linha de raciocínio, quem manda, quem tá dirigindo, quem tá com o volante na mão ali é a qualidade, o desenvolvimento. Quando é só a planilha que tá fazendo o produto, quando o produto não é feito provando a matéria-prima, quando o produto não é feito provando ela, ou já tem um fornecedor que você conhece, todos esses detalhes, quando é só a planilha que faz o produto, você fala assim, polpa de morango, manda especificação, é a mesma, voltou, usa essa, acabou. Tipo, um olhar pode falar assim, é só essa empresa tá querendo ganhar mais e colocando uma margem lá em cima. Só que tem coisas que não vem, por exemplo, a oxidação do produto, se um produto mais novo ou mais velho. Então, se a gente for só pela especificação, vou usar lúpulo, vou usar lá o Citra e o Amarilo. Aí o que acontece? Chegou o Citra Amarilo, como hoje a gente já trabalha com um fornecedor que a gente conhece, que sabe que ele é confiável, que manda lúpulo fresco, põe sacado nos Estados Unidos, a saca, vem atmosfera controlada de nitrogênio, refrigerado, todas essas coisas pra ele vir, a gente já sabe que pode usar aquela saca que ela vai estar boa. Se é um fornecedor novo, que a gente pega um lúpulo novo ou alguma coisa diferente, eu preciso ver as características do lúpulo antes de aprovar. E se tá na promoção, fede mais ainda. Fede mais ainda. Aí você vai lá e prova, você vai cheirar o lúpulo, você vai quebrar o pellet de lúpulo na mão, ver como que tá a cor dele, a taxa de oxidação. E tudo isso não é máquina que vai fazer. Tudo isso você faz na análise organoléptica do produto. Sensorial da pessoa. Então, a gente vai, presta atenção nisso. Só pela planilha, Cascade A, Cascade B. Cascade B tá mais barato, compra o B e põe. E não é assim que funciona, né? E só pra você dar mais um passinho na polêmica, às vezes a cerveja tá ruim porque ela sofreu no caminho. Mas se você tomar ela no tanque ou num bar que tem um giro muito alto, não, a gente já tomou original, tava muito mais gostosa do que muita cerveja artesanal que eu tomei. Simplesmente porque aquele bar tem um volume tão grande que em vez de ficar mofando num centro de distribuição, a cerveja já vai mais rápido pra aquele bar. E o giro, alto giro, então aquela cerveja não é aquele bar que desliga o freezer à noite, sabe? Aquelas coisas.
Que assim, você fala assim, essa cerveja ela não tá tão oxidada quanto outras que eu já tomei. E daí você toma uma cerveja artesanal que saiu também, pode ter saído super bem da fábrica, mas se a cadeia toda não cuidou dela, tadinha, ela vai representar mal a nossa categoria, né? É bem isso. E muitas pessoas perguntam também, só pra tirar um outro mito, muitos amigos meus que não são do meio de cerveja artesanal, consumidores, ávidos e tudo mais, falam assim, cara, por que eu gosto mais de cerveja de garrafa do que de cerveja de lata? Sendo que a gente sabe... Você ou seus amigos? Meus amigos perguntam. Por que eles gostam mais de cerveja de garrafa do que cerveja de lata? Existem dois tipos de cerveja. Cerveja de guarda e cerveja fresca, pra você tomar ela fresca, né? Cerveja de guarda e cerveja de beba. Cerveja fresca são as que a gente tem feito ultimamente. Cerveja de guarda é Imperial Stout. Vamos deixar Imperial Stout ou cervejas belgas, vamos deixar elas de lado, que pra elas a garrafa é melhor. Mas no caso de cervejas frescas, a lata é melhor, porque ela não tem incidência de luz, você tem um headspace muito menor, ou seja, a incorporação de oxigênio é muito menor, independente da técnica que você for utilizar de recrave. E se você tiver um bom controle de enchimento, de pressão negativa e tudo mais, de contrapressão, você vai conseguir oxidar muito pouco a sua cerveja. Ela vai ter uma durabilidade muito maior. Sem passagem de luz nenhuma. Sem passagem de luz nenhuma e tal. Aí o cara fala assim, a Skol que eu tomo de lata é melhor do que a Skol de garrafa que eu tomo no bar. Por quê? Porque a de garrafa não sofreu o que sofreu a lata. Ela não foi pra um centro de distribuição, ela não ficou num caminhão no sol durante dias, ela não ficou esperando na gôndola do mercado, ela não foi chacoalhada pelo cara que repõe a gôndola. Ou seja, a da garrafa, provavelmente ela tá mais fresca. A da garrafa, normalmente ela foi envasada, e da fábrica ela vai ou direto pros bares ou ela só para num centro de distribuição da própria fábrica e vai bares. Então, você tá tomando uma cerveja só mais fresca. Não é o invólucro, não é o vasilhame que tá fazendo essa diferença. A diferença é muito maior no transporte. Então, abra um bar do lado da fábrica. Exatamente. More na fábrica. Leve um travesseiro quando você vai pro bar. Passe a chamada de casa. Não, gente, olha só, o nome disso é Brewpub, pelo amor de Deus. Não, a gente tá inventando agora, eu vou registrar. Bar do lado da fábrica. Pra gente fechar aqui, infelizmente, o papo já no final, eu queria saber, assim, qual foram as maiores aventuras, furadas e grandes confusões que essa dupla já tem na cervejaria. Caramba. Então, Leandro, a gente pode agora deixar eles falando, gravando aí. Valeu, galera, obrigado. Só pra pensar. Muito bom. Valeu, a galera vai ficar aí. Uma série, né? A gente tem um talento muito grande pra planejamento. E quando você tem um bom planejamento, não acontece nada de errado, né? Não. Por isso que a gente tem tudo sob controle. Um beijo, mãe. Obrigado por ter me ensinado isso. Mas sabe que tem muitas coisas que aconteceram assim, fora de controle, enfim. Se tornou uma coisa tão comum que acontecer no dia a dia, que às vezes a gente esquece. Mas é que me vem na cabeça, pelo sotaque de vocês, eu sempre lembro da história do Rio. Resumindo, a gente acordou num dia, 6 horas da manhã, foi trabalhar, saiu do trabalho ao meio-dia, e a gente só foi chegar no Rio de Janeiro às 7 horas da manhã do outro dia, porque meu carro foi apreendido, a gente teve que alugar carro, trocou as coisas, escambau, porque eu esqueci de pagar o seguro obrigatório do carro, ficou faltando. E aí a gente foi pro Rio de Janeiro, montou o stand no Mundial da LBR de 2016, trabalhou no stand, então assim, a gente chegou às 7 horas da manhã, montou o stand, terminou de montar o stand 1h30, 2 horas começou o evento, foi terminar o evento 1h30, 2 horas da manhã do outro dia. No total deu 40 e poucas horas acordado direto, assim, trabalhando, e o Mundial de LBR é assim, é uma maratona, né? Porque foi 6 dias naquela edição. Então foi uma maratona gostosa, assim, no final. E o primeiro dia foi esse. A gente só sobreviveu graças a 2 litros de energético Putz. Foi complexo. O nome do energético é Putz? Ou foi o... A gente sobreviveu é o nome por conta da do marca. energético? É o nome do energético. Eu encontrei no mercadinho que tinha lá do lado do Pier Mauá, aí tinha um energético chamado Putz. E a gente tem um problema, mais o John tem esse problema, que ele não consegue tomar energético sem tomar vodka junto. Bom, daí você imagina como é que foi o serviço das cervejas no evento, né? A gente cansado e... tomando energético com vodka. E depois no final, coisa maravilhosa. A gente, voltando desse Mundial do LabR, a gente se perdeu na Favela da Maré. A gente se perdeu lá na Favela da Maré. A gente entrou sem saber o que tava fazendo. E quando a gente viu, tinha uma galera passando com um fuzil na mão do nosso lado. A gente falou, acho que a gente tá no lugar errado. Caralho. Foi. Caraca.
Não, isso é cabelo então, porque a arrepiado gente até pra tava com uma carioca, cerveja imagina que a gente pra fez quem colaborativa aqui, né, com o Bernardo e a Maíra na época das cabeças com os dois juntos. E a gente falou Das assim, cabeças. ô Bernardo, onde é que tem que deixar as cervejas, né? Ah, o nosso galpão fica em tal rua, beleza. Daí a gente entrou errado, entrou na comunidade. E daí a gente perguntava pra ele, ele falou assim, não, a Maíra sabe. Daí a gente ligava pra Maíra, a Maíra falava, acho que isso é o Bernardo que sabe. Daí, tipo, no fim a gente tava lá, tipo, saía do carro e ficava procurando, andando lá. A sorte é que a gente tem cara de trouxa. Porque daí todo mundo olhava e falava assim, não, esses caras não estão aqui pra pegar informação, não são polícia, não são nada. São só dois perdidos mesmo. São dois paulistas gordo idiota perdidos. Exatamente. Nunca ter cara de idiota foi tão importante pras nossas vidas. Isso, Lelê. Preservação da espécie. Pior que a gente nem sabia onde a gente tinha se Não, metido. e no fim a gente não achou o negócio. Não, fracasso Daí total. quem salvou a gente foi o Tomás da Gaspar, que a gente deixou na portaria dele todas as cervejas. O porteiro ficou feliz pra caralho. Ai, caralho. Então, pessoal, foi muito maravilhoso conversar com o John e o Calote. Eles contaram muitas peripécias, muitas risadas, e a gente quer aproveitar que quem ouviu esse programa até o final, que é um outro desafio, e por favor, vá até a sua geladeira, pegue uma Juan Caloto, de preferência, uma super fresca que acabou de chegar na sua casa, deguste, marque a gente, a hipacondríaca, a pessoa que vos fala, marque a Juan Caloto, que eu vou repostar. Eu não posso falar pelas outras pessoas, entendeu? Esse Instagram pop aí, a galera se não tiver vai repostar nudez, ninguém. se tiver nudez eu reposto. Então, pessoal, obrigada, John, obrigada, Calote. A gente espera poder contar com vocês Sim, aqui em outras muito bem, oportunidades. E Bom, valeu, gente. Brigadão. foi ótimo. Obrigadão pelo convite, foi muito bom o papo. Obrigado pelo convite, gente. Foi uma honra. E sempre que quiserem pra falar besteira, pode contar com a gente. Brigadaço, gente. Valeu. É nóis. Valeu.